Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h04. A participação de Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia, nossa colunista, e ela é especialista, né, nesse tema dos agrotóxicos. Olá, Larissa, bom dia. Oi, bom dia, Marilu, como vai? Tudo bem. Bom, Larissa, foi uma enxurrada de notícias a respeito de agrotóxicos, da ministra do Meio Ambiente, enfim, da Agricultura, né? O ministro do Meio Ambiente também. Tem muita coisa que a gente quer repercutir com você. Vamos começar aqui pela Tereza Cristina, pode ser? Vamos, Ela pode. disse o seguinte, olha, que não há como banir agrotóxico cancerígeno das lavouras brasileiras. Ela disse isso na audiência pública, né? Quando ela foi questionada sobre o uso do glifosato. Como é que você viu essa resposta da ministra, hein, Larissa? Olha, a ministra, nessa audiência pública, ela fez uma coleção de impropérios, né? Sim. Eu vejo com muita irresponsabilidade. Por que com irresponsabilidade? Porque ela diz o seguinte, que não tem outro produto para substituir o glifosato e enquanto não tem, ele não pode ser banido. Por que eu estou dizendo que é de uma irresponsabilidade tremenda? Porque o glifosato ele está sob consulta pública agora na outra pasta, que é o Ministério da Saúde. Então, isso é para a gente ter noção do tamanho da ingerência. Como é que a ministra da Agricultura está, ela, afirmando que o glifosato não vai ser banido se ele está sob consulta pública justamente para a gente, para a população decidir se ele será banido ou não. Então, isso mostra diretamente a influência dela na decisão a ser tomada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, ou seja, ela já está ditando o que vai acontecer. Embora nós estejamos, digamos assim, sendo consultados, e isso explica, Marilu, de forma clara, por que é que essa consulta da Anvisa, por que é que a avaliação que a Anvisa faz do glifosato está aparecendo da forma como está, enviesada, torta, com falta de transparência e de forma, digamos assim, quase clara, mostrando uma tentativa de manipular a opinião pública brasileira com relação ao glifosato. Então, é muito temerária essa declaração dela, como as outras também. Eu acho que essa é triste de ouvir. Por quê? Porque ela está mostrando o quanto ela mesma tem sido correia de transmissão de dois canais, da articulação de dois canais. Que são os grandes proprietários de terra no Brasil, e o segundo, que são as grandes empresas transnacionais produtoras de agroquímicos. Então, a ministra, ela está fazendo esse papel de ser o veículo de intermediação desse interesse casado que a gente tem no Brasil, que aparece de forma cada vez mais clara dos grandes proprietários de terra e da indústria agroquímica. E isso está muito claro na fala dela, inclusive muitas vezes dissimulada, quando a gente, podemos já falar da história da manga, a gente emenda essa na outra, porque a ministra, nessa declaração, diz que no Brasil a gente não passa fome, porque tem manga nas cidades, porque a gente vive num país tropical. De novo, isso é de uma irresponsabilidade que não cabe na boca de uma figura pública, de uma ministra da Agricultura. O Brasil voltou para o mapa da fome da ONU. Não é possível uma ministra, uma figura pública dessa envergadura dizer que no Brasil a gente não passa fome. No Brasil a gente tem 11 milhões de pessoas no nível de extrema pobreza, com uma renda per capita de R$70 por mês para cada membro da família. Isso não é concebível uma ministra fazer uma declaração dessas. O Brasil ele não tem um estoque regulador decente. Então, como é que ela vai dizer que a gente não passa fome e o quilo do feijão passou de R$10 no mercado? Como é que a gente pode lidar com isso? Seria o papel da ministra da Agricultura discutir a questão da segurança alimentar. Ela é da pasta da Agricultura e não tá olhando para a alimentação. Acho que é isso que é importante ter claro. Hoje, e não estou falando só de hoje, mas nesse governo isso está de forma clara, aberta e ampliada, eu diria, e com muito mais violência, trabalhando no sentido de que a agricultura não está vinculada à alimentação, à segurança alimentar e muito menos à soberania.
É uma agricultura que está voltada para atender os interesses do capitalismo mundializado, da Bolsa de Mercadoria e Futuros e desses grandes, digamos, concentradores de terra no Brasil. Então, a gente tem 1 quilo de feijão que passou de R$10 no mercado, com 12 milhões de pessoas desempregadas, né? A gente tem 12% da população desempregada e um salário mínimo de R$1.000. Então, ela só pode estar brincando com a gente, dizendo que a gente não tem o problema da fome. E aí, por que eu estou dizendo que a agricultura deixou de estar vinculada à questão da alimentação? Isso fica claro quando a gente olha, por exemplo, como a gente já fez aí na discussão do Atlas Radiofônico, né, Marilu? Sim. Que a área de feijão diminuiu 25%, a área de arroz diminuiu 30% e de mandioca e trigo diminuíram 15%. Enquanto isso, a área de soja aumentou em 100% e a de cana mais de 50%. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de alimentação ou a gente está falando de um tipo de negócio que interessa apenas uma parcela da população? Commodity. Exatamente, commodities e às vezes agroenergia. Então, a gente transformou isso, que é sagrado, que é a alimentação, em algo que é estranho, uma mercadoria que interessa comercializar apenas aos grandes produtores no Brasil, de soja, de milho, sobretudo, e também cana-de-açúcar, eucalipto para a produção de pasta de papel e celulose. E é disso que a gente está falando, ou seja, a gente não está necessariamente falando de alimentos. Acho que agora isso ficou claro feito o dia. Nessas falas da ministra, ficou extremamente claro que a gente não está falando de alimentação. A gente está falando de uma mercadoria que foi destituída do seu sentido de valor de uso, de potência de nutrição humana. Então, ela está a serviço desse negócio. E é um negócio que é estranho à condição de segurança alimentar da população brasileira, porque o mínimo que a gente teria que ter é um estoque regulador que garantisse preço justo no mercado, nem isso a gente tem. E o Brasil tem importado feijão há 10 anos. Então, era um país nessa dimensão que deveria ser autossuficiente nos 4 itens básicos da alimentação brasileira, e a gente, ao contrário, a gente diminuiu a área desses 4 pilares que são arroz, feijão, trigo e mandioca, e aumentou a área com soja. A gente tem hoje 5 Portugais em soja, cana e eucalipto no Brasil. Então, a gente está diante dessa, digamos, ingerência no sentido da gente olhar, da ministra da Agricultura, da pasta da Agricultura, focar na alimentação. Ela não está focada, ela está focada em outra coisa. Isso já estava claro quando a gente discutiu, né, Marilu? Sim. No programa, o programa de governo do presidente Jair Bolsonaro, isso estava claro. Não havia, inclusive, a palavra alimentação, não havia essas palavras alimentação e alimento nos propósitos do governo para a agricultura. Então, ela só está, na verdade, efetivando, referendando a tragédia que a gente já estava anunciando que ia acontecer.